Você lembra, há 2 anos, quando a gente tratou sobre o início da caminhada, há 2 anos não, no ano passado, no início da caminhada do deputado federal Ammon, que ele foi fazer o lançamento da candidatura dele numa praça pública. E o amazonino compareceu, quer dizer, era um nome novo que surgia, e o amazonino um nome histórico da política. Você deve lembrar que nós registramos aqui o conteúdo da fala. O deputado Ammon fez uma fala que era até um pouco descortês com o Amazonino Mendes naquele momento. Fez umas críticas, né, que é do perfil dele. A foto desse momento, ela é sensacional, assim, porque a expressão do ex-governador Amazonino Mendes já mostrava ali que aquela fala em algum momento incomodou, né? Mas ele estava ali também, obviamente. E a gente destacou que era um confronto não só de gerações, mas era um confronto de perfis, inclusive, porque o Amazonino Mendes, em que pese uma série de alterações de partidos ao longo da vida dele, ele não tinha um vínculo, ele sequer queria ser o presidente do partido, ele era a própria força política e alterava essa composição de aliados, de partido, e de frente, quer dizer, ele busca o Ammon, que ele percebeu que no discurso do Ammon era o que o eleitor buscava naquele momento, é a habilidade, a sagacidade política dele, mas se viu desprestigiado naquele momento. Por quê? Porque o Ammon se constrói por um discurso antipolítica, e o amazonino era justamente o contrário. É alguém que participa de movimento estudantil, é alguém que tem uma linha de frente em relação à resistência à ditadura militar. Você vê que vai toda uma construção em que pese todas as críticas, que é ligada à política, intelectual. Isso a gente viu as manifestações de vários jornalistas, de professores, mesmo os que combateram a Amazonina em seus governos, fazendo ali aquela leitura de quanto ele buscava esse espaço do conhecimento, né, das ciências humanas, das discussões em torno disso. Então, aquele encontro era como se não mistura, né? Água e óleo não mistura. Eram 2 coisas completamente diferentes. E diferentes também por todo o lado positivo que a gente pode destacar em relação ao Amazonino Mendes, com esta nova geração política que se apresenta como alternativa, né, para o estado do Amazonas. É interessante isso. Naquela ocasião, a gente fez aquela manifestação e eu soube que alguns aliados políticos mostraram para Amazonino Mendes o nosso comentário aqui, e ele achou interessante. Na sequência, ele aceitou nos dar uma entrevista, você lembra? Sim, a nossa sim. entrevista exclusiva com o Amazonino Mendes, que achei muito interessante. Foi quase 1 hora de entrevista, ele ficou muito à vontade. Depois ele ficou um pouco chateado com a gente, eu soube também, por causa do título da matéria, que era uma construção entre 2 falas em 2 momentos dele, né? Que era o momento que ele dizia que o Zé Melo era um injustiçado da justiça, mas chamava o Lula de ex-presidiário. Claro que a chateação dele tem a ver também com a capacidade de leitura de cenário. Havia naquele momento a possibilidade do amazonino ser o campo, o palanque do Lula, e isso acaba que criou uma série de problemas naquelas conversas de bastidores. Mas, veja, não é a culpa nossa, né? Jornalista, ele falou, mas cabe o direito deles, é sempre assim, ficar um pouco chateado. Eu soube que ficou um pouco chateado com a gente, e é normal do processo, a gente sempre encara dessa maneira, mas nós 2 estávamos muito animados naquele momento, como jovens jornalistas, de ter a oportunidade de entrevistar o Amazonino Mendes, tendo consciência, independente de críticas ou não, mas tendo consciência que nós estávamos de frente para a história do Amazonas. Lembra que a gente tratou isso de bastidores, né, Rafael? Exato. Eu tive a oportunidade de entrevistar o ex-governador Amazonino Mendes em 5 oportunidades. E pensando nisso agora, é realmente um feito, uma coisa incrível, assim. E eu estava lembrando aqui, pensando, Rosiane, que você falou que ele estava muito atualizado, muito ligado, quando ele pegou ali o discurso do Ammon e viu que aquilo era importante naquele momento, que aquilo pegaria. E me lembro que o Amazonino ele sempre pegava, né, junto com a equipe ali, as coisas que estavam bombando no momento, né? Lembro que teve a questão do Negão, o Negão é legal. Sim, teve a questão... porque, na verdade, num primeiro momento, aquele Negão era depreciativa, a Sim, imagem exatamente. A outra foi a do Pai Taon, né? Ele pegou ali a coisa do futebol e o Pai Taon. E aí eu lembro numa entrevista que a gente fez com ele, numa outra emissora, era na época que a Jojo Todinho estava com aquela música Que Tiro Foi Esse? Que estava bombando. E aí ele foi questionado numa entrevista que a gente fazia com ele, era justamente na eleição suplementar. A gente questionou a Amazonina em relação a algumas coisas, né? Falando sobre aquela questão da consultoria do Rudolph Giuliani, lá de Nova York, ex-prefeito de Nova York. E aí quando a gente questionou e apertou um pouquinho mais ali, ele virou assim, opa,
calma aí, que tiro foi esse? Por que esse questionamento assim, dessa maneira, tão efusivo? Que tiro foi esse? Ele ficou repetindo. E isso deu uma quebrada na questão da pergunta ali, porque ninguém espera uma reação como essa, né? E estava realmente bombando a música, essa frase. Ele lança uma dessa e já dá uma quebrada ali em quem está entrevistando. Eram jovens jornalistas entrevistando a Amazonina, ele consegue fazer essa pegada. Então, é alguém que se atualizava muito. Sim, nós estamos falando de uma pessoa que tinha 83 anos de idade, então há toda uma limitação para qualquer ser humano nesta condição, ainda mais um ser humano que não tinha os cuidados devidos com a saúde nesse sentido, esfumante. Tem uma série de questões aí relacionadas, sempre polêmicas, ao cuidado dele próprio com a saúde. Isso é comum em várias pessoas que atuam publicamente também. No entanto, você vê que é um cérebro que realmente estava em intensa atividade e muito melhor que muitas pessoas que cercavam ele. A gente vê que na campanha dele, o que havia de bom exatamente na campanha da Amazonina era o próprio Amazonino Mendes. Eu lembro que algumas pessoas tentavam depreciá-lo pela idade, ou então associar essa questão dele, da idade, a alguma coisa de alguém que não tem ali o controle do seu conteúdo intelectual. No debate, mesmo com todas as limitações da voz, daquela coisa, e você vê, a própria estrutura dos debates, das entrevistas, não favoreciam a participação dele, sabe? Eu acho que algumas coisas teriam que ser adaptadas, já que ele estava com a decisão e a justiça eleitoral e o partido tinha todos os requisitos de participar daquela eleição, sabe? Debate com cadeira alta. Isso acho que... Você lembra da entrevista, quando a gente se preparou? A gente se preparou para a entrevista sabendo que nós íamos entrevistar uma pessoa de 83 anos. Ainda mais um homem tão inteligente, intelectual. Então, vamos nos preparar com perguntas que alcancem esse conteúdo e esse contexto dele, para que ele fique à vontade e não desista intelectualmente da entrevista. Bom, mas voltando ao debate lá, eu lembro que o Tuiuca fez críticas em relação à educação e na hora de responder, o amazonino pega e diz assim, você se formou onde? Na UEA? Eu criei a UEA, eu criei as possibilidades. Assim, independente das críticas, mais uma vez, você vê que o cérebro dele fazia conexões muito rápidas que a gente está cansado de entrevistar aqui algumas pessoas que até desanimam a gente, né, Rafael? Assim, a pessoa não alcança a pergunta e você refaz a pergunta 3, 4 vezes e a resposta não vem de jeito nenhum. Eu disse, oh, meu Deus do céu, vamos parar de entrevistar essa gente, né? É complicado. A gente tem aqui, Rosane, vários áudios, né? A gente fez aqui uma programação especial no domingo, ontem mesmo, pouco depois do anúncio da confirmação oficial do falecimento de Amazonino Mendes. E a gente tem aqui algumas entrevistas, algumas falas, e se você quiser destacar, a gente pode jogar depois as falas aqui e depois comentar. Rafael, vamos só atualizar os ouvintes antes do factual, que eu penso que muita gente está curiosa para saber o que acontece agora, querem saber do velório e tudo mais. O que você acha? A gente joga primeiro os áudios ou a gente faz primeiro aquele resumo? Podemos trazer o resumão, então. Bom, em relação ao factual, a própria assessoria de comunicação da família do Amazonino Mendes, do Amazonino Paulo Castro, enviou uma mensagem hoje, reproduzindo aquela informação que a gente já tinha dado ontem também na programação, de que a família avalia a cremação, se ela ocorrerá em São Paulo ou aqui em Manaus, que o corpo deve permanecer 3 dias, ou seja, contando de ontem, segunda e terça. Nas minhas contas, esse a contagem, e chegaria quarta-feira aqui em Manaus. A gente já tem também a informação do próprio governo do estado sobre a disponibilização de toda a estrutura necessária, as despedidas, aos ritos de velório compatíveis aí a um chefe de estado, que é o caso de Amazonino Mendes. E claro que isso deve fazer com que as pessoas, a gente sempre falava que o amazonino tinha aquele 30% de eleitorado muito fiel, ele já começava com 30%, alguma coisa, o professor Afrânio, pesquisador, todo mundo traz sempre esses dados, né? Então, claro que existe uma quantidade de pessoas que estão aí ansiosas por este último momento de despedida com o ex-governador Amazonino Mendes. A gente pode passar agora aquele resumo da vida política dele, que é necessário registrar como jornalistas esse momento. Muito bem, vamos sim. Inclusive, esse resumo você levou com muita competência lá na Folha de São Paulo, né? Nessa reportagem que foi publicada com espaço bem grande, né? Pela Folha de São Paulo. Isso mostra a importância de Amazonino Mendes. Eu lembro também ontem, quando a gente recebeu aqui e confirmou a notícia da morte, a gente passou isso em relatório para a Rede Band News FM. E uma produtora, uma jornalista de lá que
na foto parece bem jovem. Ela tomou um susto. Nossa, super conhecido aqui também. Então, isso mostra, né, a importância que teve ali a Amazonino Mendes. Sim, é um dos principais políticos do país, sem dúvida nenhuma, embora tenha se dedicado muito fortemente à política regional. Mas o nome dele apareceu em questões da história política nacional, como, por exemplo, no momento em que o Congresso aprova a reeleição no governo Fernando Henrique Cardoso. E você pode colocar na internet, tem várias matérias aí, que o amazonino era uma das pessoas que tentou interferir, influenciar nos votos para aprovação dessa possibilidade de reeleição, que foi aprovada na ocasião, né? Tanto ele quanto Fernando Henrique, naquele momento, se favoreceram da aprovação da reeleição. Bom, a gente tem aqui, então, esse resumo que foi publicado na Folha de São Paulo. A gente vai trazer informações aqui, então. O governador por 4 vezes, Amazonino Mendes foi prefeito de Manaus por 3 vezes, uma delas como prefeito nomeado antes do período de redemocratização do país, e foi senador eleito por uma vez. Amazonino foi governador pela primeira vez de 1987 a 1990, depois de 95 a 98 exerceu o segundo mandato, se reelegeu e de 99 a 2002 ocorreu o terceiro governo no Amazonas. O último foi de 15 meses, após sair vencedor na eleição tampão, eleição suplementar de 2017, quando o então governador José Melo, também afiliado político de Amazonino Mendes, foi cassado por compra de votos. Na prefeitura de Manaus, os mandatos foram de 1983 a 1985, de 1993 a 94 e de 2009 a 2012. O padrinho político de Amazonino Mendes foi o governador e senador Gilberto Mestrinho, que morreu em julho de 2009. Mestrinho, quando voltou ao Amazonas, anistiado, e foi eleito o primeiro governador por voto direto no período da abertura política, em 1983, apresentou a aliados um projeto de poder para 20 anos. Amazonino garantiu que o grupo se revezasse no poder pelo dobro de tempo, inserindo nomes na política como os senadores e ex-governadores Eduardo Braga, do MDB, Omar Aziz, do PSD, e José Melo também. Bom, as crias políticas de Amazonino ganharam espaço nos governos ao longo das décadas de 80, 1990 e 2000 e tiveram as gestões envolvidas em investigações. Em outro contexto histórico de atuação dos organismos investigativos e da mídia, as gestões de Amazonino não tiveram grandes escândalos. Todas as vezes que os afiliados políticos estavam em campos opostos, Amazonino usava contra eles as acusações. Em 2012, na sua última gestão como prefeito de Manaus, Amazonino chegou ao final do mandato com alto índice de rejeição. Em entrevistas, naquela ocasião, alegou que precisava cuidar da saúde ou iria para o estaleiro. Foi Omar Aziz que o retirou da aposentadoria política 5 anos depois, em 2017, para a disputa de governo tampão, da qual Amazonino saiu com sua última vitória nas urnas. Após 15 meses de mandato, Amazonino negou ter feito promessa de apoiar Omar para o governo em 2018 e o enfrentou nas urnas. Ambos foram derrotados pela onda que levou Wilson Lima, hoje aliado de Omar Aziz, ao poder. Nascido em 1939, em Eironepé, no Rio Juruá, a 1.062 quilômetros da capital Manaus, Amazonino participou do movimento estudantil antes e durante a ditadura militar. Após entrar para a política partidária, acumulou quase 40 anos de disputas eleitorais vitoriosas. As derrotas nas urnas e suas articulações políticas eram ingredientes das vitórias nas eleições seguintes. Muitas obras e programas sociais do Estado do Amazonas datam da sua gestão, como a criação da Universidade do Estado do Amazonas, vinculada a fundos mantidos pelo Polo Industrial da Zona Franca de Manaus. O tempo de vida política deu ao amazonino um eleitorado fiel, que na largada das últimas disputas eleitorais no Amazonas, davam a ele a vantagem de intenção de votos frente aos adversários. A vontade e capacidade de se rearticular para as urnas se associavam a uma marca de amazonino, que era se nutrir eleitoralmente da fragilidade dos políticos das novas gerações. Todas as vezes que o atual governador, Wilson Lima, sofria baques na avaliação, era o nome de amazonino que surgia espontaneamente na memória do eleitor. O nome de Amazonino também surgiu na polêmica da aprovação da reeleição no país, como você falou agora há pouco, Rosiane, no período do governo Fernando Henrique Cardoso. De acordo com gravações obtidas pela Folha de São Paulo à época, o governador, que também tinha interesse na aprovação da reeleição, apareceu como suspeito de compra de votos. Esse é um histórico trazido, um resumo do histórico do Amazonino Mendes.
que foi publicado pela Folha de São Paulo e, claro, isso ganha repercussão nacionalmente. Rafael, a história, também um resumo da história do Amazonino, está publicada na edição impressa do jornal Folha de São Paulo de hoje, no Caderno de Política, só para registro também.